Hoje lançou a skin do Fizz e você ainda não sabe jogar com ele, então você entrou no canal certo. Vou te ensinar a jogar com o Fizz de forma eficiente para que você possa explodir e destruir os inimigos nesse começo de season. E até mesmo pegar mesh na frente dos seus amigos. Se é novo no canal e ainda não é inscrito, se inscreva e deixe um like, assim eu vou saber que você gostou e posso trazer mais vídeos como esse. Nessa partida eu tava contra um Assol, então no começo do jogo eu não conseguiria fazer muita coisa até pegar meu level 5. Então as únicas coisas que eu cheguei a fazer muito no começo do jogo foi farmar. Porque trocação com ele não tinha como ganhar nem querendo. E as habilidades dele ficavam me puxando praticamente quase toda hora. Então eu não tinha muito o que fazer além de ficar dando só last hit nos minions. Coisa que eu tava fazendo logo no começo de jogo. Como vocês podem ver, toda vez que eu tentava ir pra cima, pelo menos só pra pegar os minions, ele sempre ficava usando a habilidade dele pra me puxar. Então, como a minha lane sempre tava frisada, eu resolvi rotacionar porque assim eu tinha uma vontade de pegar kill. Tanto que tinha duas pessoas meadas na minha frente e eu finalizei em uma. Eu tentei finalizar a Caixa também, só que não deu pra finalizar porque eu não tinha dano, até porque eu sou um assassino. Mas pelo menos a gente saiu com uma kill. Foi, tipo, muito melhor do que ficar na lane só farmando ali. Pelo menos na minha concepção. Kai, mas é mais viável a gente matar e morrer? Não, tipo, na real, a questão é que se você mata alguém e morre, praticamente tá 1 por 1, né? Tipo, não é muito viável você matar alguém e morrer. A não ser que a pessoa esteja valendo, tipo, 1000 de gold, 700 de gold, aí é outros 500. Mas nesse caso ela não tava valendo tanto gold, então meio que eu morri meio que à toa. Porque eu matei um e dei kill pra alguém do time inimigo, então isso não é muito viável. Então sempre jogando de assassino, tenta matar o máximo que você consegue. Jogando, sei lá, de Zed, de Caim, entendeu? Na jungle é até um pouco mais fácil pra você rotacionar e fazer esse tipo de coisa. Mas você tem que botar na sua cabeça que jogando de assassino você tem que ir pra finalizar os caras. E não pra entrar na fight fazendo uma frontline. Como eu já havia dito, eu fiquei só farmando praticamente o jogo inteiro. Porque contra o Assol jogando difícil é um jogo de paciência. Até que eu acertei uma ult, a Gwen chegou pra gente finalizar juntinho. E o Assol foi de comes e bebes, né, meu amigo? Eu não tava confiando muito no gank da Gwen, porque Gwen pra dar gank é meio chato. Ainda mais contra o Assol, que consegue fugir facilmente, dando slow ou dando aquele dash dele. Mas até que, tipo, foi muito viável esse gank. Foi um gank muito perfeito que a Gwen deu. E tem dois créditos pra ela, tá ligado? Porque ela pingou e eu só fui pra cima fazendo o básicozinho, que é só tacar a ult e ir pra cima de alguém e explodir, né? Como vocês podem ver, em nenhum momento eu deixava ele ganhar pressão em cima de mim na lane, até porque eu queria manter ela frisada justamente para que eu pudesse rotacionar tranquilamente pro bot ao top ou ajudar meu jogo em algum objetivo. Tanto que nesse momento ele pegou e eu acho que provavelmente ele foi da base, ele foi fazer alguma coisa, pegar um fruta-mel. E eu praticamente só fui frisando a wave o máximo que dava pra mim frisar, tentando sempre empurrar com 1 ou 2 minions, no caso aí sobrou um, pra que eu pudesse dar base tranquilamente, sem que eu fosse punido com ele batendo na minha torre, ou podendo rotacionar tranquilamente enquanto os minions estavam embaixo da torre dele tendo que farmar. Nesse momento o mundo ele conseguiu fazer o dragão e o meu jungle ele começou a fazer o arauto. Então eu falei, então beleza, né? Eu vou esperar aqui porque provavelmente o Assol vai aparecer e eu explodo ele. Enfim, né? Olha só que me aparece logo depois do mundo. Então praticamente eu só virei nele e tirei logo de fight. Ele meteu um flash aqui que, meu Deus! Bem-vindos ao bronze 4. Aí meu time começou a trocar, uma trocação lá, eu tive que ir tranquilo, até porque eu sou um assassino, não tenho tanto dano. Eu fui logo pra cima do Echo pra tirar ele de fight, pra que não tivesse nenhuma possibilidade dele voltar. Até porque vai que acontece a gente perder esse arauto, né? Nunca se sabe. Então o meu jungle ele pegou o arauto, eu justamente falei pra ele jogar no mid, logo pra liberar o meu mid pra me ficar livre. Eu só não consegui manter mais vantagem em cima de mim. Então ele jogou no meu mid, minha torre caiu. E, mano, aí eu já tava, tipo, não tão forte, mas eu já tava com uma possibilidade muito grande de estourar qualquer pessoa, praticamente. Só que eu tinha que pegar minha vantagem e distribuir minha vantagem agora. Porque se você tem vantagem,
a melhor coisa que você faz é distribuir ela. Porque assim você fica forte do seu time também. Então se você tem uma lane bot, um top que não tá tão forte, e você tem uma vantagem muito grande, tipo, porque jogando difícil é um pouco difícil fazer isso. É mais fácil fazer no bot. Porque depende do top. Se for um tanque é meio complicado pra você estourar. Ainda mais no early mid game. Mas se você tiver vantagem, tenta ajudar seu time. Tanto foi tudo que eu fiz. Eu peguei a vantagem e comecei no bot. E meu time foi pegando kill. De pouco em pouco lá. A gente matou a Senna, matamos a Kai'Sa. Entendeu? Aí eu fui pegando kill. Meu time foi pegando assistência também. E foi pegando kill como o Lux pegou. Então você tem que pegar a sua vantagem e distribuir. Que às vezes você fala, mas meu time é muito ruim. Fiquei 15/0. Mas meu time não conseguiu fazer nada. Justamente por causa disso. Às vezes você não tá ajudando seu time e acontece isso, de você perder e ficar culpando seu time, sendo que às vezes a culpa é completamente sua. Nessa hora tinha 4 pessoas em cima de mim aqui tentando me daivar. Eu falei, mano, será que os caras vão me daivar ou não? Enfim, não me daivaram, você começou uma lutinha ali. Eu falei, mano, por que não ir, não é mesmo? Enfim, eu acho que foi a pior decisão que eu fui. Eu fui em cima do Echo, eu virei em cima do Echo, só que o Echo ultou e acabou me finalizando. Só que o Lux conseguiu finalizar. Só que nisso eu zoneei, só que não deu porque tinha 4 pessoas me batendo. Eu pensei que ia acontecer alguma coisa, meu time ia vir pra ajudar, mas praticamente não ajudou. Então a gente só foi de comes e bebe. Após aquela morte eu percebi que o meu time não tava puxando muito a lane. Então eu falei, pô, por que não começar a puxar a lane difícil? Até porque eu puxo a lane muito rápido e consigo levar a torre muito rápido. Então, enquanto meu time tava fazendo outras coisas do outro lado do mapa, puxando, atrapalhando eles, eu comecei a bater na torre justamente para poder levá-la. Até porque, como vocês podem ver, eu fiz levar a torre muito rápido. Até porque eu tava de lit também, então eu aconselho fazer. Veio o Echo, o Sol pra cima de mim, praticamente pra me neutralizar. Eu peguei, meti uns zonas e qualquer pessoa falou, caraca, acabou pra ele. Enfim, né? Eu acho que não. Ainda deu pra levar a Sol. E se eu tivesse de querer feliz, eu também levava o Echo. Lembra no comecinho quando eu disse pra vocês que assassino só chega pra finalizar? Pois bem, né? Meu time fez o Baron, começou uma trocação lá embaixo. E olha quem tava miadinho do meu lado. Pois é, né? Eu só fui lá, flechei e matei o Assol. O Assol praticamente, eu acho que nesse game aqui, chorou, viu? Eu vi que o inibidor ele tava open ali pra me levar, então como eu sou um Fizz, eu levo completamente 2 porradas que eu dou. Então, né? Ele precisou de 3, né? Mas aí realmente levou o inibidor. O Echo veio que nem maluco, meti a ult nele e tomou um combinho fofo, né? Aqueles piques. Agora eu só meti meu pé porque não tem como trocar. Até porque eu não tenho ult, não tinha mais habilidade pra virar em cima da Kai'Sa. Que eu acho que provavelmente eu também mataria a Kai'Sa. Eu peguei o frutomelzinho e comecei a puxar role, até porque a gente tava de Baron, tranquilo. E não tinha nem porque eu queria inventar alguma coisa, até porque eu já tinha levado o inibidor, levei de brinde o Echo. Nesse momento eu e meu time a gente pensou em dar bait, justamente para finalizar o game e a gente conseguir fazer o ancião. Só que como eu sou um Fizz, eu falei, mano, vai lá no ancião, pode ir tranquilo no ancião que eu vou distrair eles. Então o meu jungle ele foi pro ancião, eu vi a cena de bobo, virei na cena e finish wins na cena. Enfim, enquanto os bobão estavam correndo atrás de mim, meu time tava fazendo ancião. E o mundo era justamente o jungle. E eu só fui atrapalhando ele e ele veio pra cima de mim que nem maluco. Enfim, como vocês puderam ver esse dano, justamente esse dano é porque eu já tô forte pra cacete. E eu tava de elite, então é um daninho muito maior. Meu time fez um ancião. Eu falei, sabe o seguinte, eu vou virar em cima de todo mundo. Eu falei, eu vou pegar a Kai'Sa, peguei a Kai'Sa primeiro e virei em cima do Assol. Ele me deu exaust, mas não é o suficiente pra segurar um Fizz. O Echo também apareceu no meu meio e foi de comes e bebes. Triple kill, fizzada. Enfim, o meu time só foi lá, finalizou o mundo e acabou com a partida logo em seguinte.